Fala galerinha do Nono, estamos aí para dar início aí no nosso estudo aí sobre a Guerra Fria, sobre a Segunda Guerra Mundial. Tô aqui próximo do quartel aqui, infelizmente eu tentei gravar lá na frente, mas não pode, porque tinha que ter a permissão do oficial. Mas eu vou estar tentando marcar uma visita para que eu possa entrar lá e filmando. Tem algumas viaturas de guerra aí que foram aí da Segunda Guerra Mundial aqui no Museu do Exército. Eu vou tentar uma autorização para mostrar para vocês, mas eu vim gravar aqui na frente porque nós estamos estudando sobre esse tema de guerra, sobre esse tema de um poderio militar, né? E aqui em Ponta Porã a gente tem um grande exército, o 11 RCMEC, né? Que faz parte aí, que guarda nossas fronteiras aí, o território brasileiro, beleza? Então essa aí que eu queria mostrar para vocês. Valeu, turminha, um abraço! Fala, turminha do Nono, tamo aí então continuando revendo os conteúdos que a gente já estudou antes do período das férias, beleza? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos em casa. Então hoje a gente vai estar revendo aí um pouco sobre a Guerra Fria, pessoal, tá? A Guerra Fria aí travada entre Estados Unidos e União Soviética. De um lado aí nós temos o capitalismo versus o comunismo, né, pessoal? Essa Guerra Fria aí que ela se inicia com o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza, turma? Lá no livro de vocês, na página 179, ele fala assim, ó: um dos conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XIX não possuía um fim de disputa entre as potências mundiais. Ao contrário, criaram-se novas. Após 1945, ficaram evidentes as divergências entre os países socialistas, que aos poucos se espalhavam pelas regiões libertados do nazismo, pelos soviéticos e pelos países capitalistas ali, como a França e a Inglaterra, sob liderança dos Estados Unidos. Então a partir de 1945, pessoal, começa essa nova ideologia, essa guerra ideológica. De um lado você tem aí o socialismo e de outro lado você tem o capitalismo, né? Então a partir do final da guerra, essas teorias elas procuram aí arrumar grupos aliados, podemos dizer assim, tá? Então nós temos aí de um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética. Nós temos aí uma bipolaridade mundial, uma disputa pela hegemonia mundial. E assim então se inicia o período da Guerra Fria, tá? Então no livro de vocês lá na página 180 ele fala assim, ó. Deixa eu continuar aqui. No livro de vocês ele fala assim, ó: o mundo dividido em dois blocos. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, após a prática do conjunto de medidas conhecida como a doutrina de Truman, com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Seu secretário de Estado, George Marshall, também apresentou um plano para a reconstrução e a recuperação da economia europeia, arrasada pela guerra, que era o Plano Marshall. Garantiu a hegemonia dos Estados Unidos na Europa Ocidental, né? Aí em 1949, os soviéticos explodiram a sua primeira bomba atômica, mesmo ano que criou-se o Plano Marshall. Criou-se então o Conselho para Assistência Econômica, a Comecon, né, que integrava os países socialistas. Em 1949, os Estados Unidos lideraram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que buscava uma aliança político-militar com a Europa Ocidental, né? Então você tem aí dos dois lados, e nós vamos ter em 1955 o Pacto de Varsóvia. Então nós temos dois países aí envolvidos nesse conflito ideológico. De um lado nós temos o capitalismo, que busca a valorização da riqueza, do material, do individualismo, do consumismo, né? De um governo democrático, da livre concorrência. E de outro lado aí nós temos o socialismo, que vem com aquela ideologia de bem-estar social, uma sociedade igualitária, simplicidade do povo, coletivismo, estatização, o governo controlar as empresas e uma economia planificada, tá, pessoal? Então nós temos aí um mundo bipolar em apenas dois blocos. De um lado tem os Estados Unidos, quem apoia os Estados Unidos, e de outro lado nós vamos ter aí a União Soviética. Então nós temos a OTAN, aliado aos países capitalistas, ali criado em 1449, e de outro lado nós temos o Pacto de Varsóvia, que é os aliados aí dos países socialistas aí em 1955. Então essa era a divisão do mundo,
tá, pessoal? Como vocês estão vendo aí, todos que estão aí em rosinha, vamos dizer assim, essa cor mais clara, e o amarelinho, são países aí aliados ao capitalismo. Então você tem um bom número de países aliados ao capitalismo. E já os países que estão em rosa, né? Esse rosa aqui são os países ligados à União Soviética. Então você tem aqui praticamente toda a antiga União Soviética, que hoje está menor, que hoje a gente conhece como Rússia. Beleza, turma? Então, continuando aqui, nós temos aí a Conferência de Alta, que foi um acordo soviético ali na Alemanha para a participação da França, que foi aquela partilha que eu comentei com vocês aí na aula anterior, antes das férias. Nós temos uma das características aí da Guerra Fria, pessoal. Nós temos uma disputa tecnológica, nós temos uma corrida espacial, nós temos a espionagem, nós temos a busca de alianças, nós temos os conflitos regionais e nós temos várias difamações. Então é bem interessante esse contexto aí da Guerra Fria, porque essa disputa tecnológica, os países, tanto quanto os Estados Unidos quanto da União Soviética, eles buscavam ser mais poderosos um que o outro. Se um criasse uma tecnologia, o outro ia lá tentava criar duas. Então eles ficavam nessa disputa aí, era uma característica. A corrida espacial, a União Soviética foi o primeiro país aí a lançar um satélite no espaço, depois lançou o homem no espaço. Os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, mandou o homem à Lua, que até hoje tem uma controvérsia sobre essa história. Então você tem tudo isso aí, uma disputa entre esses dois países. Outra coisa bacana que surgiu nesse período aí são as espionagens. De um lado você tem nos Estados Unidos a CIA, que é a inteligência norte-americana, que existe aí até hoje, e de outro lado você tem a KGB, tá? Que era a inteligência soviética. O próprio presidente aí, o pessoal da Rússia, o Vladimir Putin, que está no poder aí há anos, ele era membro aí da KGB. Ele era um espião russo ali, que ficava ali na região ali do Muro de Berlim ali, tá? Na Alemanha, ele era um espião russo ali. Então você tem esse aí, a busca de alianças. Eles querem fazer os países de aliados, eles incentivam financeiramente, eles fazem uma ajuda financeira a esses países aí que tem a sua mesma ideologia, tá? E conflitos regionalizados. A mesma Guerra Fria sendo chamada de Guerra Fria porque ela não tem um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, você tem os conflitos regionais, uns conflitos aí que eles estão ajudando de maneira indireta, como a Guerra do Vietnã, como a Guerra das Coreias, como ali a Revolução Cubana. Beleza, turma? Então vamos ver um pouquinho mais aí. Nós temos aí um grande marco aí em 1945, que eu expliquei isso aqui na aula anterior, foi a criação da ONU, né, que foi a Conferência de São Francisco ali, que acabou organizando as Nações Unidas ali, né, o FMI como Fundo Monetário Internacional. Essa criação do FMI, pessoal, é o que demonstra o poder dos Estados Unidos. Por quê? Quando o mundo todo estava em crise, ali pela questão que foi devastado da guerra lá em 1945, os Estados Unidos cria ali, junto com as Nações Unidas, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um dinheiro para ser usado no mundo todo, um empréstimo, vamos dizer assim. Os países poderiam pegar um empréstimo. Qual era o único país que tinha muito dinheiro naquele período? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, ele colocou como moeda internacional, como a moeda do banco, do Fundo Monetário Internacional, ele colocou o dólar como essa moeda. Por isso que o dólar é aceito no mundo todo, por isso que toda hora o jornal fala em cotação de dólar. Tudo isso aí, o dólar se transformou nessa superpotência aí, nessa moeda muito rica, por conta aí que ele é a moeda internacional. Ele é o FMI hoje, que empresta dinheiro para vários países aí, usa como moeda o dólar. Beleza, pessoal? Nós temos outros detalhes aí interessantes. Nós temos também o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável por zelar a manutenção e a paz e a segurança mundial, formado por 15 membros aí, que são 5 permanentes, que é os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, esses são os permanentes, e 10 temporários eleitos da Assembleia por 2 mandatos. O Brasil e o Japão
foram os que mais já foram eleitos aí para participar desse Conselho de Segurança da ONU, tá? Então o Conselho de Segurança da ONU, pessoal, como hoje é proibido os países fabricar armas nucleares, o Conselho de Segurança da ONU que vai visitar os países para ver se tem arma nuclear ou não, para ver se estão fabricando arma nuclear ou não. Entendeu? Tem vários filmes aí, várias séries aí que mostram esse Conselho da ONU, eles que vão lá e investigam se tem arma. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram, na Coreia do Sul o Conselho da ONU foi expulso aí, o Conselho de Segurança da ONU foi expulsa. No Irã o Conselho da ONU é expulso do país. Então é porque esses países aí provavelmente estão fabricando armas nucleares, que hoje, vamos dizer assim, é proibido pela ONU. Beleza, turma? Tá? Nós temos a Conferência de Potsdam, né, que foi ali em 1949, que foi a divisão da Alemanha de Berlim em 4 zonas, ocupada pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. Então essa conferência de Potsdam, aí, pessoal, foi a divisão ali da Alemanha em 1949, né? A divisão da Alemanha com o Muro de Berlim, como ficou conhecido aí, né? A República Democrática da Alemanha Oriental e a República Federal da Alemanha Ocidental, tá? Então nós temos aí a divisão da Alemanha. De um lado você tem o capitalismo, de outro lado você tem o comunismo. Então esse muro foi erguido lá em 1961 para conter a imigração ocidental comunista. Construiu um muro dividindo as cidades. Tem um filme bem legal que, se vocês gostariam de assistir, vocês podem procurar ele na internet, chama Ponte dos Espiões. Ele mostra bem aí essa construção, esse período de construção do Muro de Berlim, e mostra sobre a CIA, mostra sobre a KGB. É um filme bem bacana para ser assistido. Ponte dos Espiões, tá, pessoal? Vale a pena. Então, como eu tinha comentado para vocês, em 1947 foi criado o Plano Marshall e em 1949 foi criado a Comecon, né? O Plano Marshall era um plano econômico para auxiliar os países europeus ocidentais, né? Para reduzir a influência soviética, e já o Comecon ele também era uma assistência econômica para uma versão soviética aí do Plano Marshall, né? Então o Plano Marshall ajudava os países que queriam se ligar ao capitalismo, e o Comecon ele ajudava os países aí que queriam aí auxiliar ao socialismo. Beleza, pessoal? Um foi criado em 1447, o outro foi criado em 1449, tá? 1949. Tá? Nós temos aí a doutrina de Truman, que eu li para vocês aí no início da aula. Nós temos aí então os dois pactos, as duas alianças aí nesse período de Guerra Fria. Em 1949 nós temos a OTAN, em 1955 nós temos o Pacto de Varsóvia, tá? Então a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, tá? Uma aliança militar entre os países capitalistas aí. De início tínhamos lá Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha, tá? A ocidental. E o Pacto de Varsóvia, você tinha uma aliança militar aí dos países europeus ali, do leste europeu, como a União Soviética, a Albânia, né? A Alemanha Oriental, Bulgária, Ucrânia, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, né? Dentre outros aí. Beleza, turma? Então nós temos aí aqui as alianças militares, né? Da OTAN e a do Pacto de Varsóvia. Tá? Então vocês têm aí essa aliança. A corrida armamentista, que foi um processo pelo qual o país buscou a ter mais armas, né? Proteger um ao outro, se proteger, se proteger, podemos dizer assim. Ao mesmo tempo, os países sentem ameaça e aumenta o poder militar do outro, investindo num aparato de defesa. Com isso surge um ciclo vicioso, né? Na qual ambos os países se armam em decorrência de desconfiança mútua. Então, os Estados Unidos constroem porta-avião, a União Soviética também. Os Estados Unidos faz um caça de guerra, a União Soviética faz também. Então eles ficam aumentando seu aparato militar aí por conta dessa desconfiança aí e por conta do medo de acabar tendo um conflito direto entre essas duas grandes potências. Nós temos aí a corrida espacial que eu comentei com vocês. O primeiro satélite artificial no espaço ele foi da União Soviética. O primeiro ser vivo
que foi no foguete Sputnik, foi a Laika, a cachorrinha Laika, que foi para o espaço. E em 1958 os Estados Unidos manda a primeira missão Explorer 1, né? E em 1961 a União Soviética manda o primeiro homem ao espaço, tá? O Yuri Gagarin, o primeiro homem ao espaço. E já em 1969, os Estados Unidos mandam o homem à Lua com a Apollo 11, né? Com a Apollo 11. Então aí você tem algumas imagens aí da Laika, aí você tem a homenagem da União Soviética, e aqui você já tem o norte-americano pisando então ali na Lua, né? Nós temos alguns conflitos aí que eu comentei para vocês indiretos, como a Guerra da Coreia, já comentei isso para vocês, a Guerra do Vietnã, né? Que onde os Estados Unidos perdeu a guerra, mas não foi bem que ele perdeu, ele usou tantas armas aí que eram proibidas que ele acabou se retirando ali no Vietnã. O Vietnã, podemos dizer assim, que foi um rato de laboratório, foi uma cobaia norte-americana, né, nas armas que foram usadas por eles, tá? Nós temos aí intervenções dos Estados Unidos na Grécia, na Turquia, né, e nós temos o Japão aí também se transformando aí numa grande potência aí, e a Revolução Cubana ali dos irmãos Castros e do Che Guevara ali, com o apoio de um lado da União Soviética, com o apoio de outro lado dos Estados Unidos, tá? Que culminou a Revolução Cubana e a crise dos mísseis aí, que quase gerou um conflito militar aí por conta dessa instalação de uma base de mísseis ali em Cuba, que também eu já acabei explicando para vocês, tá? Então, o que leva ao final da Guerra Fria? O que leva ao final da Guerra Fria foi quando a União Soviética ela entra em crise, o comunismo soviético não proporciona um bem-estar à população, a população está descontente com a corrupção, e Mikhail Gorbachev, que foi eleito em 1985, acaba fazendo uma abertura econômica, que ficou conhecido como perestroika, né, e a glasnoika, que foi a reconstrução do governo governamental. Tá? Então o Mikhail Gorbachev ele traz essas duas teorias aí, a perestroika e a glasnost, beleza? E aí nós temos o final da União Soviética em 1991. Tá? A União Soviética ela acaba aderindo aí ao capitalismo, porque não tem mais onde retirar recursos. Em 1989 nós temos a derrubada do Muro de Berlim, que marca o símbolo daí do final da Guerra Fria, né? Pois dividia literalmente os dois sistemas. Então a construção do Muro de Berlim é o auge da Guerra Fria, né? Que marca ali o início da Guerra Fria, o auge da Guerra Fria, e a queda do muro marca aí o final da Guerra Fria. Beleza, turma? Então é isso aí que eu queria repassar para vocês. Qualquer coisa aí, estou à disposição de vocês. Espero vocês aí no plantão de dúvida, tá? Valeu, turma. Beijão, forte abraço.